Ontem faleceu o Dan Rivera, que é um dos investigadores paranormais da NESPER, né? Que é a associação da Lorraine Warren, lá nos Estados Unidos. E o Dan, ele era um cara que tava... Um dos investigadores que estava encabeçando essa turnê da Annabelle pelos Estados Unidos, né? Sim. É ele que estava levando a Annabelle, indo pros lugares. Então tem vídeo, tem foto deles carregando a boneca pra lá. E ele falando, hoje a gente... Acho que ele faleceu em Gettysburg, né? Ele tava num hotel e aí foi encontrado morto. E aí eu vi isso ontem à noite, terminei a live. Eu tava fazendo uns cortes do podcast aqui, e aí eu vi que ele faleceu. E, cara, pra eu, como influenciador de terror, pra eu sofrer uma tentação na minha cabeça de falar, fala que é a Annabelle. Total. Fala que é a Annabelle que matou o cara. Fala que é a Annabelle. Já veio muito na minha cabeça. Aí depois eu falo, não, peraí. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Cara, é uma vida, né, mano? É uma vida. Eu sempre tem falo família. Isso. Eu sempre falo isso. Morreu alguém, a brincadeira acabou. Eu concordo 100%. Sabe? Morreu 100%. Alguém, a brincadeira acabou. Sim. Sabe? Quando morreu Daniel Mastral, a menina Juliana Marins agora, o pessoal falando que ela tava num ritual. Não, e aí a gente posta, desmentindo essas coisas. E tem gente que acredita muito piamente. Tem gente que até hoje, tem gente que até hoje fala assim, o Daniel Mastral não morreu, ele foi apagado. Aí eu falo... Começa a acreditar em teorias da conspiração. Juliana Marins, ela não caiu no acidente. Ela foi jogada por um sacrifício. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita. Eu posto os vídeos, você precisa de ver os comentários. E aí, eu não culpo essas pessoas. Sabe por que eu não culpo essas pessoas? Porque tem influenciadores gigantescos, muito maiores que eu, falando essas abobrinhas, replicando essas coisas. Sim, então, por exemplo, pra eu que sou influenciador de terror, eu posso muito bem pegar agora e falar, você viu que o investigador da Annabelle morreu? E vou falar mais. Tem mídia grande falando assim, olha, tem uma morte misteriosa aí, eles só jogam no ar aí a galera, pronto. Aí já começa a galera começa. Porque hoje em dia, Dan, o conteúdo ele se estende pro comentário. Antigamente, né, o consumidor era realmente a gente assistir na TV. Hoje em dia não comentava na TV. Hoje em dia os comentários faz parte. Isso. Então, cara, isso é uma coisa muito poderosa mesmo. Essa é a voz de todo mundo, né? Eu acho super importante. Mas é complicado, né? Você falar isso Puta. É que assim, cara, tá muito próximo, né? Da morte dele, porque o cara, o Dan Rivera, ele era da NESPER, né? O que é? A NESPER, ela é... A Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra. Isso, tradução livre, New assim. New England Society... New England Society... Palmeiras. Psychic... o P vem antes, né? NESPER. Sei que eu sei que eu não vou saber agora traduzir qual que é a sigla, mas eu sei paranormal, que deve ser de paranormal. Paranormal Research. Research, exatamente, de pesquisa psíquica. É a Associação de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra. Então, e ela foi fundada pela Lorraine Warren em 1952. Por Ed e Lorraine Warren, pelo casal, né? Pelos dois. Porque o que acontece? Os dois fundam essa associação em 52 e eles acreditam piamente em tudo que eles pregam. Sim. Né? Eu sempre digo o seguinte, o que eles passaram, por exemplo, o Dan Rivera, o Tony Sparrow, que é o genro, o que eles passam pra galera é que eles realmente acreditam em tudo aquilo. Opa, com certeza. E assim, no Clube do Livro que a gente tá fazendo, a gente tá relendo agora um livro dos Warrens, Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, que conta vários casos deles, inclusive própria citação do Ed e da Lorraine ali falando. E assim, relendo tudo isso... eles acreditavam, mas eles também tinham muita consciência, porque lá tem uma passagem que eles falam, que o Ed fala o seguinte, a gente tem que fazer uma pesquisa profunda para ver se alguma coisa está ou não assombrada, obsediando a boneca ou a casa ou alguma coisa assim. E ele ainda fala, porque pode ser uma fiação que tá antiga, pode ser que é por isso que a luz fica piscando. Então você tem que descartar essas outras coisas, às vezes, porque as pessoas acabam se iludindo ou se impressionando com pouca coisa. Então eu acho que eles também eram conscientes, sabe? Porque às vezes a gente vê os relatos, por exemplo, ontem eu falei da família Beckford e todo tipo de assombração e atividade paranormal aconteceu nessa casa.
tudo. Desde a porta se desprendeu e se teletransportou para um outro cômodo, depois ela voltou. As poltronas levitaram e foram jogadas, sei lá onde. Apareceu coisa escrita, choveu pedra. Então aconteceu de tudo lá. E então a gente fica nessa ambiguidade, porque hoje em dia parece que na era da informação, casos assim, né? Mas eles também eram muito conscientes, cara, em relação a tudo, sabe? Você sabe que eu percebo, assim, falando até nessa questão da Annabelle, aí é uma análise minha, do Daniel, não tem fonte nenhuma. Mas o que eu percebo, assim, a gente vivia numa era, por exemplo, a homofobia. A gente vivia numa era há 20, 30, sei lá, 50 anos atrás, que você ser homofóbico com alguém, tanto que não tinha lei pra isso, mas era algo comum. Você ser homofóbico com alguém. Então a sociedade, ela vivia nesse mundo homofóbico, por exemplo, a questão da mulher também. A mulher não podia fazer muita coisa e tal. Então, o que era errado naquela época era meio que comum entre as pessoas. Eu dei exemplo da homofobia, mas não tem a ver com o tema. Mas, por exemplo, com o negócio de espiritualidade. Antigamente aconteciam muitos desses casos de chove pedra na parede, né, no telhado, barulhos não sei do que, casos de poltergeist, casos de possessão. E a gente vivia numa época que a gente não estava na era da informação, da tecnologia. Então todo mundo vivia dentro desse ciclo que pode acontecer. Então você imagina a gente vivendo nos anos, sei lá, 60, 70, que não tinha um WhatsApp, não tinha uma internet, tinha televisão e rádio. A casa da Anitta e do Fábio está assombrada. E eu aqui na minha assistindo assim, eles ouviam barulhos que começavam, os gatos olhando pro teto. Aí eu... Gente, o meu gato também faz isso, ele olha pro teto. E aí eu já adequo isso pra minha vida. E aí, como a gente não tem... Aí, o que a gente pode ter? Líderes espirituais que podem aproveitar disso. Padres, pastores. Médiuns, vamos lá. etc. Médiuns, entendeu? Que podem aproveitar disso. O que eu acho que não era o caso dos Warren, mas eu também acho que não. Mas não. Eu acho que não era o caso deles. Eles não pensavam assim. Eles realmente acreditavam no trabalho deles. Mas a fama deles, a gente sabe que não é boa lá fora. Para nós, eu sempre penso o seguinte, tento fazer um paralelo. Para nós que estamos aqui no Brasil, eles são tipo deuses, assim, tipo, caralho, que foda, os maiores médios do mundo. Mas pra quem tá lá perto deles, você sabe que eles falam que... Chama eles de charlatões, e é uma brisa muito doida. Mas sabe por que eu acho? O porquê, na verdade? Porque eu acho que lá nos Estados Unidos, eles têm muito de fácil acesso, os equipamentos, etc. São coisas mais baratas do que aqui. E tem muitos investigadores paranormais. Isso, é uma cultura deles, né? É uma cultura deles. Então, como virou... Aqui não é uma cultura. Não, aqui não é. Aqui tem João e Rosa. Exato. Anitta e Fábio que estão virando agora. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eles têm o Halloween. Isso. Que já é então, isso. Assim... Eu acho que, realmente, as pessoas... Lá eles são mais céticos ou realmente... Em relação aos Warren... Por conta disso mesmo, sabe? Porque eles tendem muito e devem olhar e falar assim, cara... Mais um, né? Lá. Mais um. um, exato. Porque lá tem programas, né? Os Ghost Hunters, né? Um monte de programa. Um monte. A Demi Lovato já fez programa. Demi Lovato. Do nada. Tem um episódio. Eu amo! Tem um episódio desse Ghost Hunter. Não sei qual dos programas que é. Mas que a Demi Lovato, ela vai cantar Skyscraper, eu acho. Ela começa a cantar uma música pro espírito que tá na casa. Aí ela começa... tipo num sótão abandonado. And the skyscraper. E os investigadores assim, ó. Cara, eu amo Demi Lovato, eu amo as músicas dela. Mas nesse dia, ela de cabelo curtinho cantando pro espírito. Eu imagino o espírito assim, ó. Mas sabe? E aí, cara? O que ela tá fazendo? Ela canta, ela fala que ela cantou, porque às vezes a música atravessa tal. Mas é uma cultura deles, né? De total Ghost cultura. Hunter. Tem programas e programas que eles vão. Série de drama, Ghost Whispers, de médium que ajuda, sei lá o que, tem desde sempre também. Então eu acho que é por isso. E também tem muitos casos que eles trabalharam, que depois serviu como base para filmes, e as pessoas depois descobriram furos, por exemplo, né? Aquele caso dos Smurls. É dos Smurls? Família Smurl, que é o do que vai
que vai vir em Invocação do Mal 4? Não, perdão, é de Enfield. De Invocação do Mal 2. Isso, de Enfield, o demônio de Enfield. Que, o filme é maravilhoso e tal, mas se for ver o caso real, depois, lá pro futuro, depois que acabou o caso, você vai ver a menina, ela fala que tudo aquilo não era verdade, que teve momentos que ela fingia uma possessão, então foram descobrindo furos. Mas também tem uma coisa, né, gente? Pra fazer um filme de assombração, tem que dramatizar, tem Não, que você exagerar o negócio. Eu aumento, mas não invento, como dizia Nelson Rubens. Você tem que dar uma aumentada no negócio. Exato, Ninguém quer ver um diabo, em 2 horas de filme, você vê um diabinho passando só a luzinha. Assim. Exatamente, ninguém ia O gostar. diabo tem que levitar, tem que fazer Exato, levitar. exatamente. E, Então por acho que as exemplo, pessoas acabam confundindo isso. E não dá pra também desmerecer, né, Dan? Porque, por exemplo, existe uma reportagem que mostra o Ed e a Lorraine Warren investigando na época aquele caso que serviu de inspiração pro filme Evocando Espíritos, que seria uma casa, que até então é como se você tivesse alugado essa casa aqui pra você morar, Dan, só que aqui seria antigamente um lugar, um necrotério? Necrotério. Um A casa necrotério. onde está a casa foi um necrotério. Exatamente. Era uma casa funerária. Que aí tinha o necrotério e etc. Porque é bem comum nos Estados Unidos. Morar no necrotério. Que é uma família. Tem até programa, série sobre isso. Que é uma família que tem uma casona gigantesca. E é uma família funerária. Que eles alugam ali a casa. Eles são tanatopraxistas, preparam todo o morto, etc. Fazem o velório ali. Porque é diferente lá. Geralmente eles são protestantes. Então não é como aqui. Como alguns velórios e coisas aqui, né? Exato. Então, existem cenas de reportagens deles indo lá com a polícia. Então, Ed e Lorraine Warren junto com a polícia, com reportagem, com repórteres assim de TV, e eles falando assim, os Warren chegaram lá e ainda existiam caixões no local da época que eles eram funerária. Então, assim, a gente não pode desmerecer também que os caras estudaram, participaram de casos pra caramba. Gente, mas o João e a Rosa também. É a mesma vibe. Eu sempre falo que eles são um casal brasileiro. Mas, cara, eles entraram na Botkiss. Exato, gente. Você pode falar o que for. A gente pode falar o que for. Eles entraram na Botkiss. Eles trabalharam pra presidentes do Brasil, gente. Eles davam consultoria espiritual pros presidentes. Eles falaram isso. Então, quer dizer, vocês podem achar o que for charlatão do Ed Warren. O Ed e a Lorraine Warren, eles entraram 2 anos depois dentro de MTV. Sim. Eles fizeram a primeira cena de Invocação do Mal 2, eles fazem as sessões lá dentro da casa. Entendeu? Tem fotos, a foto Ghost Boy, que é a foto que eu mais amo nessa vida, que é do menininho aparecendo no fundo da escada, foi tirada pelo fotógrafo que estava com a Lorraine. A gente linka Padre Pio com Lorraine Warren a partir de uma foto do Alce dentro da casa de MTV. Exatamente. Então, quer dizer, para eles terem essa abertura de um crime, de uma chacina de família, você tem que ser foda. Eu concordo, 100%. Você tem que ser foda. E eles levavam equipe. Eles iam com equipe de TV. Equipe Eu acho de que era TV. NBC que foi com ela nessa época. Foi. E assim, podem falar o que for. Eu acho que eles eram incríveis. Eu admiro demais o trabalho deles. De verdade, eu sou fã de Ed e Lorraine Warren. Cara, os caras também. fizeram um caso criminal ser atrelado ao sobrenatural graças a eles, o primeiro da história. Mas Olha isso que eu falo, era a época. Isso. Era a época. Por quê? A gente tá falando de anos, o crime de MTV foi 74, né? Foi 74. Foi. Anos 70. O incêndio do Joelma foi em 74 também aqui no Brasil. Caraca, faz tanto tempo. Faz tanto tempo, foi 74. E teve um outro caso dos Warren, esse caso Beckford, que foi um caso que eles mais ficaram aterrorizados, que também foi em 74. Então, você vê aí, anos 70, eles Lançamento viviam... do filme do Exorcista. 73 também. Será que as pessoas não ficaram impressionadas? Então, mas tem só terminar o raciocínio, Perdão. senão eu vou você vê que as pessoas viviam num momento em que o sobrenatural, ele pairava. Porque quais os casos aqui no Brasil que aconteciam? Falei do Joelma, porque até hoje o Joelma é tido como um lugar assombrado. Sim. Até hoje eu recebo pessoas, fala do Joelma. Meu, o Joelma, em 74, que aconteceu em 74, ele consegue lançar, né? Ele consegue concretizar ali
santos populares no cemitério, as 13 almas, 13 pessoas mortas. Então, quer dizer, é uma questão de fé, é uma questão de época. Na época, eu acho que as pessoas acreditavam muito mais, as religiões ainda estavam muito mais latentes, e religião cristã. Religião cristã, porque tudo que fugia da religião cristã, por exemplo, tem coisas de outras religiões no museu dos Warren, e que as pessoas falam que era demônios, porque tudo que era fora da religião cristã era demônio. Então a gente passa por... O que eu tô querendo dizer? Que nesse momento da vida, anos 60, 70, não tinha muita informação. Uma pessoa fala que tá possuída, não tem diagnóstico de, sei lá, de alguma questão psiquiátrica. E aí vai, E entendeu? outra, essa questão, as pessoas não estavam tão cientes em relação a fake news. Não existia esse termo, fake news. Não existia. Ó, o Thiago tá aqui, ó, do Que Te Assombra. Ele falou aqui, ó, pânico satânico na veia. É isso. É o pânico satânico. Existiu é o quê? isso. Você bota numa época que, tipo, tem um demônio que tá à espreita. Por isso que hoje em dia tem muito líder espiritual revoltado. Porque as pessoas estão acordando. Estão falando, ai, diabo não existe, é tudo da minha cabeça. Sabe exatamente, assim? mas é mesmo. Mas não gosto de falar que diabo não existe porque eu trabalho com ele, viu? Eu trabalho com o diabo. Eu trabalho com medo das pessoas. As pessoas têm medo do quê? Do diabo. Então, eu não fiz pacto, não, gente. Ainda não.